Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Que bom ter vocês conosco. Que a palavra de Deus venha penetrar dentro do seu coração. Antes de nós iniciarmos a nossa palavra de Deus, eu quero que você feche seus olhos e faça uma oração breve para que Deus venha falar com você e que para o Espírito Santo de Deus habitar aonde você estiver, para que a glória dele se manifeste em sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver. E que a palavra de Deus ela venha falar tremendamente ao seu coração. Pegue sua Bíblia, que nós vamos hoje meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Juntos vamos fazer isso. Então feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, eu quero diminuir, Pai, para que o Senhor cresça, Pai. Use a minha vida, Pai, como canal de bênçãos para falar com o teu povo, Pai. Pai, que o teu povo, Pai, venha estar atento, Pai, para ouvir a tua voz, a tua palavra, Deus. Fale com todos, Pai, e que o teu Espírito, Pai, inunda casas, lares, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, trabalhos, até mesmo carros, Pai, pessoas que vejam essas pregações, Pai, distante, mas que o teu Espírito, Pai, inunda a casa, o local de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler e estudar um pouco sobre o cuidado para nós não voltarmos com o velho homem. O tema é esse, cuidado com o velho homem. Você já parou para pensar nisso? O cuidado que nós temos que ter para o velho homem. E eu quero trazer para nós um entendimento bem rapidamente, antes de nós entrarmos diretamente na palavra de Deus. O que quer dizer o velho homem e o novo homem? Hoje, quando eu cheguei, eu comentei isso com minha filha. O que seria, filho, o velho homem e o novo homem? E ela disse simples. O velho homem é o homem mau e o novo homem é o homem bem, o homem de bem. E exatamente isso. Para uma criança que já entende o que é uma pessoa má e o que é uma pessoa boa. Mas nós precisamos entender algo muito importante. E eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês. Já vamos começar aqui lendo as Escrituras em Romanos, capítulo 3. Eu falo para vocês trazer a Bíblia de vocês para isso, para nós examinarmos junto a palavra de Deus. E eu quero ler com vocês Romanos 3, o versículo 23 e 26. E lá fala assim, ó: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em tolerância, havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus. Aqui nós começamos a entender que todos nós somos pecadores. E nós estávamos destituídos, nós não conseguiríamos obter a graça de Deus, a presença de Deus. Nós, eu falo, é em geral. Não tem aquela pessoa que você olha e fala, não, essa pessoa é boazinha, mas ela exerce um outro tipo de fé que não é somente Cristo Jesus, que é o versículo 26 fala. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Somente Ele, o único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que nós possamos ter a graça dele. Então, não há outro meio de nós vivermos uma intimidade e um relacionamento sem ter Jesus como o autor e consumador de nossa fé. Então, povo de Deus, agora nós vamos estudar com um dos discípulos de Jesus. Um que eu me atento muito com ele, que eu falo que eu seria um discípulo de Jesus parecido como Pedro, porque eu sou uma pessoa com muitas dúvidas e Pedro era assim. Pedro, em todos os momentos que você ver na história de
de Jesus com os seus discípulos, Pedro era sempre aquele que dava alguma ideia, questionava, fazia algo, sempre em defesa de Jesus, sempre querendo mais experiências com Jesus. E as pessoas no qual eu ando, eu sempre faço isso. Eu quero ser o mais próximo daquela pessoa, o mais amigável possível. E eu quero sempre ajudá-los, sempre orientá-los e vice-versa. Eu quero que eu tenha isso também para mim. Então agora eu quero ler com vocês em Mateus 4. Abre a Bíblia de vocês. Mateus 4. E nós vamos ler o versículo 18 e 19. Mateus 4, versículo 18 e 19. E lá fala assim, ó. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Versículo 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Aqui começa a história de Pedro. Aqui nós começamos a entender que Pedro ele era o quê? Um pescador. E aqui nós começamos a ver que Pedro estava o quê? Ali no seu trabalho e tal, e acabou o seu serviço. E eles estavam à beira-mar, estavam conversando, ele e André e tudo mais, quando de repente passa Jesus. E Jesus vê eles e fala, vem, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eu comento com as pessoas, quando elas venham me perguntar algumas coisas da Bíblia, eu falo, a Bíblia, para ser interpretada, basta você querer aprofundar nela. Mas a Bíblia, ela é simples. Jesus, ele em todo o seu caminhar, ele foi simples. E eu falo com as pessoas, esse aqui, ó, é o único livro que você vai ler com o autor do lado. Quando você pedir a Deus, Espírito Santo, fale comigo, use a tua palavra para falar comigo. Eu quero entender as suas profecias, eu quero entender os seus milagres, eu quero entender as suas parábolas. Deus ele vai te revelar tranquilamente. É isso que é a palavra de Deus. E aqui, quando Jesus os chama, eles imediatamente largam tudo. Tudo para viver para Cristo. Eu mesmo, quando as pessoas perguntam sobre o meu testemunho, eu falo exatamente isso. Tudo que eu fazia no passado, a partir do momento que eu decidi viver com Cristo, eu falei, eu não quero mais viver nada disso. Eu quero viver uma vida nova. Isso aqui é o meu passado. Tchau! Imediatamente eu larguei tudo, eu abandonei tudo que eu fazia no passado. Mas o velho homem, que nós temos que ter cuidado, ele vai voltar, em todo tempo ele quer voltar. E nós precisamos entender isso. Que se o velho homem ele está querendo, nós precisamos buscar mais intimidades com o novo homem, com o novo eu, com a palavra de Deus, no qual buscamos intimidade, relacionamento com Deus. É isso que nós precisamos fazer. Eu lembro que eu converti numa terça-feira, no domingo eu perdi um amigo. No domingo, o meu velho homem começou a gritar, não faça isso que você vai ficar melhor. E automaticamente foi o que eu fiz. Mas, na parte da tarde, um amigo meu falou, você irá à igreja? Eu falei, irei, irmão. Mesmo eu já tendo feito coisas erradas antes. Porque o velho homem gritou e eu não resisti. E em questão de terça para domingo, um curto período de tempo. Mas, até os dias de hoje, isso irá acontecer com todos nós. Todos nós irão acontecer. Por quê? Nós vivemos em um mundo pecaminoso, no qual temos que ter cuidado para que nós não caímos. Em 1 Coríntios vai dizer isso. 1 Coríntios 10, 12 vai falar, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por isso que nós vivenciamos dia após dia na presença de Deus, mas tendo no nosso coração o cuidado para nós não cairmos. E Pedro, no decorrer da sua caminhada com Cristo, que nem eu comecei comentando com vocês,
ele sempre foi daquelas pessoas que ousava a sua fé. Sempre quis ter experiências com Cristo, viviam experiências maravilhosas com Cristo. Quando ele vê Jesus vindo ao mar, ele fala: mestre, deixa eu ir contigo. E ele começa a ir, do nada ele começa a ver os ventos, começa a ver as ondas, e ele começa a se afundar, e Jesus estende a mão, homem de pequena fé. Então Pedro, ele experimentou várias coisas. Jesus, ele sempre mostrou isso para Pedro. Pedro, você é um grande discípulo, mas por que você prestou atenção aqui? Nessa ventania, você estava comigo. Você não podia ter pouca fé. Você anda comigo, você está próximo de mim. E em João, abre aí a Bíblia de vocês, João, aos 4 evangelhos, eu quero ler aqui agora com vocês, em João, eu quero ler o versículo 21, para nós entendermos o que aconteceu com Pedro no final da sua caminhada. Ali, quando Cristo, ele morre e ele ressuscita. E depois vocês leem o capítulo inteiro, capítulo 21. Eu quero ler com vocês o versículo 7. Uma introdução bem breve. Os discípulos estavam indo pescar e quando de repente Jesus, ele espera à beira-mar e ele começa a observar eles. E o versículo 7 vai dizer o seguinte, fala assim, ó. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Ele obedeceu a voz de Deus, porque antes eles não tinham colhido peixes. Eles estavam pescando, mas Cristo falou com ele, lance as redes ao mar, ao lado direito, e vocês encontrarão. E na hora que eles observaram que era Cristo que estava falando com eles, ressurreto, eles imediatamente fizeram. E depois eles conseguiram recolher grandes quantidades de peixes. Mas Pedro, ele estava fazendo o quê? O velho homem. Nesse período aqui, um discípulo direto de Cristo estava o quê? Voltando a trabalhar com peixes. O que Jesus falou para ele? Você será pescador de homens. Não pescadores de peixes mais. Eu falo com as pessoas muito sobre isso. Eu falo que o meu trabalho hoje como barbeiro, eu falo que minha vontade é largar tudo para viver somente para a obra de Deus. Não sei quando isso vai acontecer, mas isso é o que queima o meu coração. Eu fico pensando muitas das vezes, daqui 1, 2, 3, um mês, nós não sabemos. Mas a minha vontade, o meu anseio é viver da palavra de Deus, anunciando o evangelho para todos os povos, tribos e nações. Aqui Pedro, ele começou a voltar no seu passado, a trazer o velho homem. Por isso que eu tenho falado aqui, cuidado com o velho homem. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Pedro, quando ele volta a fazer isso, Jesus pergunta para ele no versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Até aí. Aqui, Pedro é confrontado 3 vezes. 3 vezes é confrontado Pedro. Porque ele estava fazendo o que não era para ser feito. Era para ele estar continuando o evangelho de Cristo. Pescando almas, pescando vidas. Não, ele voltou para pescar
peixes novamente. Não é esse o chamado de Pedro. Não é este o seu chamado de apenas viver trabalhando. Não! Nós precisamos colocar no nosso coração que o nosso maior trabalho é fazer a vontade de Deus. O que nós mais precisamos ansiar é a volta do nosso Senhor Jesus. E quando Jesus fala isso com ele, eu estava até, quando estava preparando a palavra, eu fiquei colocando nos dias atuais. Meu filho, não faça isso aí você vai machucar. Meu filho, não faça isso, você vai machucar. E na terceira vez, nós corrigimos. Nós damos uma chinelada, nós damos uma correada, um puxão de orelha. Por quê? Foi falado 3 vezes, você não obedeceu. Antes de você machucar, toma uma correção. Aqui, Pedro tomou essa correção. Por isso que eu e você precisamos entender, precisamos relacionamento com Cristo diariamente, para que o velho homem não venha retornar, e sim ter intimidade com Cristo, para nós entendermos o nosso objetivo, o nosso propósito aqui na terra. E olha o que Pedro deixou para nós. Abre a Bíblia de vocês em 1 Pedro. Olha que interessante o que vai ser falado em 1 Pedro. Muito interessante, eu gostei demais desse versículo. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo é o 9 e o 11. E lá fala assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiro e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Até aí. Olha aqui o que Pedro deixou para nós. Ele fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Por isso que no versículo 11 ele vai falar conosco. Vocês precisam ser como estrangeiros, peregrinos no mundo. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma de vocês. Então eu e você precisamos entender isso. Os desejos carnais irão vir, mas se nós buscarmos uma fé, um relacionamento genuíno com Cristo Jesus, iremos viver maravilhas, iremos viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Vivemos a vontade de Deus. Aqui Pedro deixou claro isso para nós. Nós somos o povo de Deus, os escolhidos de Deus. Estamos na luz, precisamos falar com as pessoas. Ei, vocês, venham para a luz, venham viver conosco este evangelho que é maravilhoso. Então, meu amado, se você ainda não está vivendo o novo homem, eu te chamo hoje, venha voltar para os caminhos, venha viver o novo homem. Se arrepende no seu quarto, no seu trabalho, gaste 1 minuto de oração e fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida somente a Ti. Eu não quero viver para mais nenhum outro. Eu quero entregar minha vida totalmente para o Senhor, como único e suficiente Salvador da minha vida. E meu irmão, você que está na caminhada junto comigo, ei, eu quero te falar, vamos juntos, vamos ser fortes. Não vamos desanimar em momento algum da nossa caminhada, porque nós somos a nação exclusiva e eleita de Deus. O povo de Deus, que nem eu gosto sempre de falar isso com vocês. Nós somos o povo de Deus. Aleluia! Deus nos escolheu, Deus nos chamou para vivenciarmos as maravilhas dele. Então, meu amado,
Não perca a sua fé. Não perca no caminho. Viva sempre o novo homem. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Que o Senhor Jesus venha te abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus.